Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Plano de Sequência com o Fábio Gonçalves. Olá, Fábio. Buongiorno. E comigo, Filipe Costa, num diálogo descontraído em torno da sétima arte feita de cinéfilos para cinéfilos. Este espaço, como vocês já conhecem, irá destinar-se ao comentário e análise de filmes que serão escrutinados cena por cena. Passo, portanto, o comentário desta sequência inteira, sem cortes, para o meu grande amigo Fábio. Então, Fábio, o que é que se passou esta semana? Olha, esta semana foi. Ih, está a passar agora o carro o carro do lixo aqui, provavelmente ouviram. Mas pronto, esta semana tivemos o carnaval, e acima de tudo há duas coisas bastante importantes, que é o anúncio que nós agora temos uma página do Instagram, que vocês podem Exato. pesquisar, arroba podcast plano Não sejam sequência. tímidos, podem deixar muitos likes. Sim, acima de tudo aquilo que nós queremos é que o Instagram seja uma plataforma de comunicação entre nós e a malta que nos ouve, e nós até já tivemos uma iniciativa, que Sim. foi fazer uma sondagem com dois filmes que tu escolheste e dois filmes que eu escolhi, e correu até bem porque tivemos 40 votos, e o filme escolhido foi o Inglourious Basterds, que foi tu que escolheste, e a distribuição dos votos foi 16 votos para o Inglourious Basterds. Podes Depois, dizer, podes ser honesto, quem é que conhece melhor a fandom? eu já sabia que ia ganhar, mas é Tarantas, mas pronto. Depois, os outros votos foram 9 votos para o Hit, 9 votos para o Nightcrawler e 6 votos para o Zodiac. Além disso, também, só para finalizar estes anúncios, na descrição do nosso Instagram temos lá um link para o nosso Linktree. Ao carregarem nele, vocês vão ter os links para o nosso podcast nas diferentes plataformas, até porque os primeiros episódios apenas estavam disponíveis no Spotify e no Spotify for Podcasters. Agora estamos também no Apple Podcasts, no Castbox e também no YouTube. Estou a trabalhar para meter no SoundCloud, ainda não, e Espetáculo. não tive tempo, mas pronto. Feitos Passo a anúncios, passo. vamos falar agora do Inglourious Basterds, filme de 2009, Quentin Tarantino. Nós aqui provavelmente vamos referi-lo como o Tarantas, que é como nós falamos nas nossas conversas, e o filme tem o título em português Sacana Sem Lei. Vou passar agora então a falar da sinopse. Sacana Sem Lei abre numa França sob a ocupação alemã, onde Shoshana Dreyfus, interpretada por Melanie Laurent, assiste à execução da sua família por ordem do coronel nazi Hans Landa, interpretado pelo Christoph Waltz. Escapando por um triz, Shoshana instala-se em Paris, onde adota nova identidade como proprietária e gestora de um pequeno cinema. Alguns noutro ponto da Europa, o tenente Aldo Rain, interpretado pelo Brad Pitt, dirige um grupo de soldados judeus mobilizado para atos de retaliação. Conhecidos pelos seus inimigos como sacanas, o pelotão de Rain reúne-se à atriz alemã e agente secreta Brigitte von Hammersmark, interpretada pela Diane Kruger, numa missão que visa aniquilar os líderes do Terceiro Reich. Os destinos cruzam-se sobre o teto do cinematógrafo, com Shoshana apostada em levar a cabo um plano de vingança por si inteiramente engendrado. Agora que eu já falei muito, vou-te passar a palavra e quero saber o que é que tu achaste do filme. Eu sei que já tinhas visto, mas revistes recentemente, tal como eu, esta semana. O que Claro. é que achaste? Se continuas a gostar, se gostas ainda mais. Portanto, Inglourious Basterds, filme de 2009, como tu acabaste de dizer, sexto filme de Quentin Tarantino, tendo em conta aquela questão dos Kill Bills, como contam os dois como um filme, portanto será o sexto. Eu gosto muito do nosso grande amigo Tarantas, porque sinto que nós todos durante a nossa carreira cinéfila, não é? Em que consumimos filmes desde pequenino e tentamos moldar os nossos gostos, eu penso sempre que não há melhor filme ou melhor realizador com mais influência, sobretudo naquela idade mais jovial em que tentamos, pronto, em que estamos um bocado a descobrir-nos, do que os filmes do Tarantino. E eu acho que o Inglourious Basterds foi, para mim, um dos filmes que cimentou o meu gosto pronto, pela arte do cinema, e nesse sentido, pronto, vamos esforçar para dar aqui um ar da sua graça. Eu pessoalmente, como disse na semana passada, com Anatomy of a Fall, gosto de filmes com temáticas complexas, com questões em abertas, que me deixem a refletir sobre os personagens. E eu sinto aqui que o Tarantino acaba por ter uma abordagem completamente diferente,
quer pelo seu argumento normalmente não linear, portanto com categorias bem definidas, não é? Como se fosse uma peça de teatro, com um ato 1, 2 e assim sucessivamente, quer pelo seu uso de violência desproporcional ou pelos seus diálogos que são completamente icónicos e que toda a gente conhece. Pronto. Abrindo um mote, como tu falaste, começamos então num período que é a Segunda Guerra Mundial, portanto algo muito sério, com aquela cena inicial do coronel que vai à casa do Monsieur Lapatit. Gostava de perguntar primeiro a tua opinião. Ok, eu concordo contigo no sentido em que é um filme que nós encontramos aqui tudo aquilo que, digamos, resume e caracteriza a filmografia do Tarantino. A história cativante que falaste, os personagens carismáticos e, acima de tudo, peculiares, não é? Certo. E depois os diálogos e a violência. E esse não foi o primeiro filme que eu vi do Tarantino. Lembro-me de, no 8º ou 9º ano, o meu pai ter lá o DVD do Pulp Fiction e eu pensar que aquilo era um filme porno. Na altura ainda vi o filme no PC e fiquei deslumbrado com, tal como tu disseste, não é? Para quem é novo ver um filme daqueles. Sim, como filmes introdutórios, não é? Sim, tem muito impacto. Relativamente ao Inglourious Basterds, eu não tenho bem a certeza quando é que vi o filme, mas acho que só o tinha visto uma vez. Voltei a rever agora, até porque já tinha na coleção, mas nunca tinha visto, síndrome do colecionador, que compra só para ter e não vê. Mas aquilo que eu gosto nesse filme é que ele é um filme de Segunda Guerra Mundial, não é? Mas não é o filme de Segunda Guerra Mundial convencional, não é? Exato. Até porque ele é mais um filme passado na Segunda Guerra Mundial e nós vemos logo isso no nome do primeiro capítulo, que diz Once Upon a Time in... Exato. In a Nazi-occupied France. Exatamente. E pronto, e então o filme ele começa com a interpretação do Hans Landa, numa sequência de 20 minutos, e eu acho que talvez o capítulo 1 e o capítulo 4, que depois vamos falar, sejam algumas das melhores cenas no que diz respeito a diálogo que o Tarantino faz. E aqui é aquilo que eu gosto, aliás, não só neste primeiro capítulo, mas nos primeiros 3 capítulos, que são capítulos da apresentação dos personagens e das cenas. Aquilo que eu gosto é a forma como ele joga tudo nesse personagem carismático que é o Hans Landa, não é? Completamente. Que vai à casa do Sr. Lapatit para perguntar se ele tem os se ele esconde no fundo os judeus também em casa dele, não é? E ali temos, com uma família desaparecida. Sim, temos toda uma cena de 20 minutos em que é só puro diálogo, não é? Exato. E aquilo que eu acho interessante é a forma como nós ficamos deslumbrados com aquela personagem peculiar que é o Hans Landa, belíssimamente interpretado pelo Christoph Waltz. Eu sinto que, imagina, eu relativamente a essa cena eu acho engraçado que é, primeiro, o facto de eles serem, no caso dele, um coronel alemão. Acho que também não deixa de ser, de certa forma, cativante o facto de ele introduzir-se, pelo menos na cena inicial, a falar francês. Na altura, pronto, quando estava a ver o filme, achei que... porque não percebia muito bem o objetivo dele estar ali com grandes rodeios, não é? Porque quer saber daquela família desaparecida. E eu acho que isso é interessante porque tem consequências para a própria cena, porque ele, durante essa sequência de 20 minutos, depois chega a pedir permissão ao Monsieur Lapatit para falar em inglês e ele aí começa a mostrar um bocado a dar um ar da sua graça, ou seja, que não está para ali para rodeios e que efetivamente, se ele o conseguir ajudar, acabará por ser premiado com a sua família sã e salvo, porque durante esta época ou estás connosco ou estás contra nós, e nesse sentido eu acho que funciona bem, porque o personagem fica completamente devastado porque sabe que eles são capazes de tudo e mais alguma coisa, na medida em que não têm escrúpulos para obterem aquilo que querem. Ele até próprio dá logo a introduzir-se com a sua alcunha. Não sei se te recordas. O caçador de judeus, não é? O caçador de judeus. E depois, só pelo puro... de uma forma cínica e completamente lunática, quer encenar uma cena em que voltam ao francês
para de certa forma dar uma esperança àqueles que estão escondidos no alçapão. Sim. E torna a cena também muito marcante e dá-nos também assim uma caracterização inicial daquilo que será o principal antagonista desta história. Sim. Olha, em relação àquela questão da linguagem, eu gosto Sim. muito a forma como o Tarantino mostra a Hollywood e acima de tudo aos americanos, não é? Que é Sim. possível fazer um bom filme falado em francês, em alemão, em Uhum. inglês, não é? E aqui O grosso. tem lógica porque nós estamos na França, em França, não Uhum. é? Tem também partes do filme que são em que temos uma alta alemã, não é? E tem lógica essas pessoas estarem a falar a língua A deles, não linguagem é? nativa, não é? Que é Exato. o alemão, o francês. Se bem aqui o inglês ele é colocado de uma forma inteligente no argumento, não é? Exato. Mas depois, no que diz respeito à apresentação do Hans Landa, aquilo que eu sinto é que ele é um personagem, de certa maneira, que gosta deste jogo, não é? Sim, Gosta sim. de se exibir, há um lado sádico até deste jogo, porque ele, a Claro. partir do momento em que ele entra, e principalmente quando se revê o filme, tu tens a certeza que ele já sabe que os judeus estão ali, não é? E Exato. ele começa com aquela conversa toda, não é? Uhum. Ele próprio diz, para ele aquilo é um jogo de detetive. Só Sim, que é um detetive de caçar pessoas. e acho que aqui está uma apresentação muito eficaz, Fantástico. não é? E depois eu também gosto que o Lapeti começa a fumar, mano, e depois quando ele saca daquele Aquele cachimbo, parece, cachimbo. parece É, um trompete, uma trompa, mesmo ridículo, não é? Uma é forma. muito grande, por acaso. Aquilo é, eu É já nem me mesmo lembrava desse ridículo. cachimbo. É mesmo engraçado. Por Mas acaso é também verdade. não me lembrava, não é? Dessa E, cena. e acho que é uma masterclass de diálogo, uma masterclass de tensão, não é? Porque a um Uhum. certo momento o Tarantino ele mostra-nos que de facto a família da Shoshana, que é uma personagem que depois tem um destaque muito grande, está de facto debaixo do alçapão, Uhum. e é uma cena muito boa. Mas eu gosto acima de tudo, é o facto de não é uma cena que tenha pressa Sim, de sim. sabermos o que é que vai acontecer com o filme. Apenas somos apresentados a este gajo, não é? E a questão Uhum. é qual é que vai ser a história dele, não é? E E depois, calmamente, não é? sim, depois passamos para o segundo capítulo, onde temos basicamente um recomeçado do filme outra vez, com a Uhum. apresentação dos Bastards, ou de Sacanas, Exato. com o Brad Pitt. De Tennessee. Mas eu só, olha, só para fechar o ato 1, eu também só queria juntar uma informação interessante, que é, eu acho que às vezes os filmes, para poder introduzir-se, e acho que de forma um bocado inocente, muitas vezes dão a conhecer os seus personagens de uma forma muito... Impactante, não é? nem é impactante, é pessoal, ou seja, com um pensamento, ou seja, para tu perceberes um bocado o mindset daquele personagem. Neste caso eu acho que é engraçado porque é tudo cinematográfico, ou seja, tu ao ver as cenas é que acabas por induzir e caracterizar o personagem consoante aquilo que tu vês, ou seja, percebes? É aquela questão que eu repito muitas vezes, que é o show and not tell, ou seja, eu conheço, Ok. vou-te conhecendo por aquilo que vou vendo e não pelo que o diretor me quer dizer explicitamente, percebes? Que eu acho Sim, que é diferente e pronto, e faz proveito de todas aqueles que são as características de um filme, não é? Que é ver aquilo que se está a passar na grande tela. Os Bastards, portanto, temos o Aldo Rain, ou seja, um conjunto de 8 judeus americanos que são ali agrupados para uma missão de invadir a França ocupada pelos nazis e também dar um ar da sua graça. Eu acho interessante essa cena também, porque eu acho que todo o primeiro ato e o segundo são duas imagens em espelho, ou seja, tu dás-te a conhecer a um personagem pela sua alcunha, que neste caso foi o coronel Hans Landa, que ele diz que é o Jewish Hunter, e o segundo ato, que eu não tinha reparado, acaba também com, quer dizer, até começa, ou assim, mais ou menos a meio, com outra alcunha, mas da parte dos Bastards, que é o Jewish Bear,
Yeah. O urso judeu. Eu achei que tem piada porque de um lado mostrou as ostracidades feitas pelos nazis, mas também no segundo ato não quiseram ficar atrás ali os bastards. Sim, e tu também tens o. Como é que é? A alcunha do Aldo? Aldo de De Apache. Apache. Sim, sim, sim. Eu gosto Joga muito bem com estas alcunhas. Eu gosto muito dessa introdução, não é? Novamente temos o Brad Pitt e os diálogos do Tarantino que são muito bons, não é? Sim, Quando sim. ele está Germans will fear us e ele repete aquilo, o diálogo várias vezes, não é? Sim, sim, sim. E depois aquilo que eu gosto na apresentação deles é o ridículo que eles fazem, não é? Que eles podiam ser uns gajos que vão matar nazis, mas são gajos que, além de matarem os nazis, têm de lhes arrancar o scalp, não é? Exato. Porque eles, ao fazerem parte dos Bastards, têm Já estão em dívida. uma Estão uma dívida para cobrar. para o Aldo Rain, que é 100 scalps de nazis, não é? E eu gosto Exato. essa forma de como o Tarantino ele usa o ridículo e a violência ridícula para, digamos, tornar esses personagens impactantes, não é? E Sim, carismáticos. E basicamente nós no segundo capítulo temos um pouco a apresentação dos Bastards, não é? Com eles a capturarem alguns generais dos nazis. E depois do outro lado, outra coisa que eu também acho muito interessante é a própria repercussão que isso tem com o Hitler, não é? E aliás, nós vemos logo o Hitler nine, todo fodido, porque de certa maneira aquilo, os Bastards, eles estão a criar um medo no exército nazi e gosto muito disso. E depois também tem outra introdução importante que é toda aquela questão à volta do uniforme, não é? Quer dizer, então vocês são nazis e tal, e depois desta guerra toda, o que é que vocês vão fazer ao uniforme? E eles, quando se vêem encostados a uma parede, ou seja, querem todos ceder, e não, isto para mim, a guerra acaba, quando a guerra acabar, acaba aqui o nazismo. E ele, olha, então vou fazer questão de deixar aí uma marca que que vai ficar para toda a tua vida. Epá, isso também é muito, muito engraçado. Isso, e é daquele tipo de coisas que tipo, nós até nem achamos tanta piada. Não, aliás, não achamos piada, não prestamos tanta atenção, mas depois no final do filme não é nada São gratuito. cenas que marcam, sim. Não, mas o que eu estou a dizer é que não é gratuito no sentido de que isso depois é aproveitado mesmo no final do sim, filme. sim, para ter uma... Exato. E eu acho que isso mostra também essa vantagem que o Tarantino e outro tipo de realizadores têm pelo facto de eles serem escritores dos próprios filmes, não é? O Tarantino é um realizador-escritor e isso permite também, e aliás eu estive a ver os extras do filme e ele diz que enquanto está a escrever o argumento, mais ou menos a meio já sabe quem é que ele gostava de interpretar, não é? E ele disse assim, aliás, tanto o primeiro capítulo como o segundo capítulo era uma coisa que eu não sabia, eles já tinham sido escritos 10 anos antes dele. Sim, depois do segundo filme, acho que foi antes do Kill Bill, se não me engano, também li sobre isso, achei muita piada. Sim. Acho que a única coisa que não estava bem definida era o final, não é? Que é uma coisa que eu depois quero falar mais à frente. Ele por acaso não falou de final, só referiu que os 2 primeiros capítulos já tinham sido escritos há 10 anos atrás. Mas depois também tem outra questão, que é neste momento da carreira dele, não é? O Tarantino já está cimentado como um grande realizador, não é? Certo. E ele tem praticamente a possibilidade de escolher qualquer ator, não é? Claro. E ele até diz uma coisa que é muito interessante, que é por muito que digamos que um personagem seja muito interessante no papel, nós só iremos retirar o máximo dele fazendo a escolha certa no casting, não é? Claro. E aqui ele escolhe o Brad Pitt, escolhe o Christoph Waltz e escolhe a Melanie Laurent, que fazem todos grandes performances. E eu acho que isso é uma coisa que de certa maneira reduz o risco do Tarantino, não é? Porque ele é escritor, conhece os personagens como quer e dá-lhe muita liberdade, não é? E acima de tudo tem a possibilidade de, olha, quero trabalhar com este, escolhê-los a dedo, basicamente. Concordo.
Pá, queria também perceber um bocado a tua opinião sobre as escolhas de casting. Eu acho que concordo com tudo o que tu disseste, ou seja, o facto dele ser o próprio escritor e idealizar essas cenas na cabeça dele dá-lhe um certo superpoder na medida em que, pronto, pode escolhê-los a dedo e depois, consoante aquilo que ele vai idealizando para si, começa também a tirar as suas conclusões naquilo que vão ser as suas escolhas. Este casting de personagens atreveria-me a dizer que não há nenhuma falha, de longe. Eu acho que se há cast mais acertada é este, não só pela qualidade dos próprios personagens, não, das próprias pessoas, dos atores, mas até pelo cuidado como ele tem de escolher atores que sabiam falar várias línguas, não é? Tens o Christopher Waltz, tens também o que faz o herói nazi, como é que ele se chama? Que faz o Zemo da Marvel. Eu sei, mas não me estou a lembrar do nome dele. Mas esse ator que também joga ali entre o francês e o alemão, ou seja, temos ali um elenco de atores super talentosos, não só da parte que diz respeito, pronto, a representar, mas também da parte das línguas. Eu acho que isso ajudou imenso na qualidade do filme, não é? E também desculpa só estar a interromper, para, digamos, potencializar a carreira de certos atores. Por exemplo, o Michael Fassbender, que aparece depois no quarto capítulo, e ele, acho que não tinha feito assim filmes muito conhecidos, não é? E o Tarantino a fazer um filme em que ele vai buscar alemães para interpretar malta da Alemanha, franceses para interpretar franceses, não é? Abre aqui toda uma diversidade, não é? E toda uma janela de oportunidades para novos talentos, não é? Concordo. Mas continua o que estavas a dizer. Continuando, o que eu estava a dizer, pronto, ia fechar com essa, precisamente com isso, que acaba por ser uma mais-valia, porque dá sentido a tudo aquilo que se está a passar, ou seja, torna aquilo muito mais real, não é? Apesar do Tarantino quiser contar a história à maneira dele, não estando preocupado com a verdade histórica ou com toda a precisão de acontecimentos, sim, mas de certa forma quer que ali haja algo credível. E acho que nisso ele, mais do que excedeu-se, o filme fala por si, portanto, nessa parte acho que foi na mousse e acho que foi a melhor decisão que ele pôde fazer. Depois do segundo ato, passa para o terceiro e temos a introdução também da Shoshana, não é? Eu diria representação, não é? Porque ela é apresentada no primeiro capítulo. E depois já aparece como Emmanuelle Mimieux, que acaba por ser dona de um cinema e que também conhece outros dos personagens que vai ser importante, que é o tal herói nazi, que acaba por ter aquela paixoneta por ela, e essa interação deles também acaba por ajudar para fazer aquele jogo de Tarantino, que é estabelecer quais são as peças no tabuleiro dele para depois, durante o clímax e na conclusão, eles estarem prontos, todos bem posicionados para, neste caso que vai ser o próprio cinema dela. E vemos claramente que a Emmanuelle, tendo em conta o passado dela, não é, praticamente perseguida a vida toda pelos nazis, tem um ódio, uma repulsa enorme para toda a comunidade alemã e não está nem para aí virada para falar com aquele gajo. E o gajo é uma melga, puto. O gajo é chato. Mas sabes que eu agora, a segunda vez, ao ver o filme, até senti que era um bocado, de certa forma, também inocente. É assim, tendo em conta aquela questão da guerra, não é? Não sei, também acho que nunca passou ali aquela linha do desrespeitar. Não sei, se calhar tu achas que ele... Estou demasiado inocente a ver o filme. Nunca se utilizou daquela posição de poder, não é? Se bem que depois no final ele perde as tribeiras completamente e... É sim, mas também se fores a ver, ele está a ser ela também foi super desagradável o filme todo, não é? Mas a cena não quer, não é? Sim, mas apesar de a ter ajudado no negócio, ou seja, apesar de... nem que não fosse um tom mais amigável, não sei, se calhar também estou a analisar de forma muito séria quando aquela relação nunca foi
Não nunca foi o tinha. objetivo Yeah. de se mostrar como séria, não é? Sim. Nem tinha pernas para andar, não é? Nem tinha pernas para andar, Uma, sim, sim. uma judaica com um gajo nazi não ia Exato, funcionar. Mas exato. uma Mas tem coisa a que sua eu. piada. Sim, uma coisa que eu gosto aí no terceiro capítulo é que. E aliás, isso é uma coisa que ele faz muito. O Tarantino ele escreve os filmes de forma episódica, não é? E há Uhum, aqui saltos temporais. Se não estou em erro, é um salto temporal da Shoshana do primeiro em 1941. Neste terceiro uhum. capítulo já estamos em 44, não é? Ela já está no Sim, cinema, como tu disseste. E uma coisa que eu gosto é que o Tarantino ele não explica o que é que se passou, não é? Ele sim, sim, não há dá um fio algumas condutor. ideias, não é? E uma coisa que ele também referiu numa das entrevistas que eu vi é que ele tinha de facto no argumento uma cena em que iria explicar como é que a Shoshana chegou ao cinema, mas ele decidiu que não era uma cena necessária para o filme, não é? Uhum. E ele até acaba por dizer outra coisa que eu acho que é ainda mais interessante, que é, eu até podia ter gravado essa cena e depois ter colocado no Blu-ray ou no DVD como uma cena Adicional. eliminada, não é? Uhum. Mas ele sente que gosta de dar a oportunidade ao espectador de criar a própria história, não é? Do que aconteceu à Mas é Shoshana isso, é isso. esse intervalo de anos. E isso é uma coisa que eu gosto bastante. Eu Diz, concordo diz. plenamente com isso. Era o que eu ia dizer, eu só ia cimentar essa tua ideia, porque quando eu digo aquela questão do show and not tell, é precisamente isso. Ou seja, estamos a ver um filme, portanto, eu não preciso que eles me expliquem pelas vozes dos personagens aquilo que se está a passar. Ou seja, nós temos a capacidade de intuir o que a cena nos quer transmitir e, portanto, eu sinto precisamente isso, que não precisávamos de saber o conjunto de fatores que a levaram até aquele ponto. O que é interessante é perceber o que vai sair dali, não é? Porque tu já a conheces, já sabes o que é que o passado dela. Eu até, pronto, uma cena que eu depois ao rever achei se calhar menos negativa, mas nada que prejudicasse a minha experiência, não é? Só que uma pessoa depois ao ver a segunda vez vai com mais detalhe e nota certas coisas. Sinto que ele não precisava da cena em que a Emmanuel volta a rever o Hans. Sim, Tu tens ali meio um flashback dela a fugir da casa, ou seja, da cena inicial, e eu acho que aí foi um bocado desnecessário porque, é assim, a cena introdutória foi tão impactante que eu acho que aquela cena não traz nada para o personagem nem para a própria cena, percebes? Foi ali sim. uns Opa, 30 segundos gastos, não acho é? que é um bocado aquela cena do Tarantino, às vezes gostar de interromper a narrativa, não é? Uhum, E eu acho que, se não estou em erro, esse flashback mostra assim de uma forma, sei lá, meia dinâmica, não é? Não, uhum, e, opá, acho que é uma daquelas coisas que é o Tarantino a ser Tarantino. uhum. É assim, Mas eu para mim percebo o que depois tu já a segunda dizes. vez, percebes? É daquelas coisas que não acabei de ver, não é? Porque aquilo ainda são 40 minutos do filme, mas tenho tão bem presente aquela Sim, cena que claro. acho que não traz nada de especial, nem a nível de caracterização dos personagens. Agora, acho que, mais uma vez, temos apresentado o Hans Landa, temos apresentado a Emmanuel. Os percursos deles pararam-se e ali é o reencontro deles, também tens ali uma cena muito marcante. Eu acho aquela cena Sim. espetacular no restaurante. Eu tenho uma coisa que eu te quero perguntar que é, tu achas que ele reconheceu-a? Porque uma Sim. coisa interessante que é, ele pede uma bebida qualquer para ele, que eu já não me lembro, Uhum. e para ela ele pede um copo Um de copo de leite, não é? leite, Porque exatamente. ele bebeu um copo de leite na casa Uhum. do Monsieur L'apetite. Lapetit. Mas, epá, é daquelas questões, lá está, que eu acho que o que leva à cena é precisamente tu estás-te a questionar, porque eu também, quando vi, eu acho que ele tem essa noção, mas está ali com o seu jogo cínico, mas depois também Pois, também pode não, ser isso. não querendo apressar-me, tendo em conta o desfecho do filme, eu acredito realmente, e depois lá está, podemos comentar isso mais, se calhar mais para a frente, não sei se quero também estar a puxar cenas que se vão passar no fim, para a parte em que estamos agora, porque eu acho que se calhar quando eles revelam as suas intenções no final do filme, não sei se ele, por causa disso, acaba por não ter pronto, Por não ações com dizer, este. não é? Exato, pelo menos com a Emmanuel acabou por ser um bocado suspeito, não é? Tendo em conta aquela situação do copo de leite
e depois que lhe queria perguntar mais alguma coisa que já não se recordava, não é? Yeah. Porque não seria importante. Acaba por ser uma cena muito suspeita, mas que lá está, acaba por elevar a cena porque é tudo muito, muito induzido e muito intenso. É puro tarantas. Sim, é mais uma cena daquelas em que temos digamos, a tensão, não é? E que ele Uhum. utiliza muito bem. Mas outra coisa que eu queria referenciar em relação ao capítulo 3 é que temos finalmente uma pequena ideia daquilo que vai ser o desenvolvimento do filme, não é? Porque Sim. somos apresentados ao realizador. Aliás, não somos apresentados àquele general, que ele é O Goebbels, sim, e ele é um o ator. ministro da propaganda. Sim, mas primeiro o ator, não é? Que é o gajo que está Sim. interessado nela, que é um ator Ah, do sim, sim, filme, sim. de um filme realizado pelo Goebbels. E aí o Tarantino só vai buscar um bocado aquela parte da máquina de propaganda do, Uhum. do Nazismo. nazismo, não é? De certa maneira ele a referenciar o cinema nazi feito na altura, não é? Que era Uhum. uma máquina de propaganda. E é ele que diz para fazer lá a exibição, não é? Sim, sim, Ele ele pede-lhe, acaba por não é? conseguir, ele acaba por conseguir convencer o Goebbels e pronto, por causa daquela paixoneta que ele acaba por ter pela Emanuel, Exato, pronto, alegando que vai ser um evento mais restritivo, só para os oficiais, com as suas exatamente. famílias, pronto, e na altura foi uma ideia que lhe pareceu muito bem para o próprio Goebbels. E depois, com isso, a Shoshana, não é? Uhum. Ela junta-se com o seu parceiro amoroso, não é? E Uhum. decidem que vão matar os Aí é que nazis, revelam não o é? seu plano, exato. E uma coisa que eu gosto aí é que eles falam da película de cinema, não é? Que ela é Exato, o altamente detalhe inflamável. inflamável. E aquilo que eu gosto é a forma. Isso é uma cena expositiva, não é? E é a Uhum. forma dinâmica como o Tarantino ele interrompe A a cena. narrativa, não é? Uhum. Para fazer uma sequência em que explica. Eu não sei se reparaste quem é que fazia a voz da narração. Olha, já não me recordo. Eu acho que Reparaste? devia de ser ele? Não, é o Samuel Já L. não sei. Jackson. Ah, Let's pois é, go! faz sentido, Yeah. faz sentido. E eu gosto Bom pormenor, bom dessa pormenor. questão, até porque o Tarantino ele já admitiu várias vezes que ele não gosta daquela, como é que eu ia dizer, descrição, não é? Exposição Uhum. que é aborrecida, não é? E o próprio Claro. espectador não gosta, não é? E ele não trata os espectadores de forma burra e então quando ele precisa mesmo de fazer a exposição, porque há Uhum. momentos em que não, Claro, tens que explicar, não é? sim, não dá para fugir, não é? E eu acho que nem toda a gente sabia que a película é algo altamente Alta. inflamável. Ele faz isso de uma Uhum. forma muito engraçada. Criativa, sim, sim, concordo. E E gosto acaba. muito dessa forma dele, digamos, contornar as Uhum. convenções no cinema dele. Desculpa só interromper. E acaba por também elevar o plano, não é? Porque faz sentido que eles queiram ter esse plano num cinema, que se passa no Sim, cinema, claro. porque eles, por sua vez, têm aquela coleção de 300 e tal filmes de película, que por sua vez é muito mais inflamável, ou seja, tem tudo uma cadeia de causa e efeito que super lógica e que torna aquilo uma coisa viável, não é? Dentro do absurdo, é totalmente credível e tem muita piada, lá está. Pronto, só para fechar este capítulo, uma coisa que eu curto bué, tipo, na construção narrativa do Tarantas, é Certo. que nós temos, tipo, a apresentação dos personagens, né, como já referimos Uhum. anteriormente, e só agora é que começamos a ter uma ideia daquilo que vai acontecer, não é? Com a Shoshana a Exato. falar com o marido dela, "Oh, vamos matar Os Ned. os nazis e vamos fazer esta merda toda. Pronto, e eu acho que, imagina, nós estamos mais ou menos a uma hora do filme, não é? E Uhum. não ter a noção do que é que aquilo vai acontecer, eu acho que o, f- o, o que o Tarantino consegue fazer é apresentar os personagens de formas tão engraçadas e os diálogos são tão bem Cativantes. elaborados que nós estamos presos à narrativa mesmo não sabendo exatamente o que é que vai ser, digamos, o grande plano
Sim, sim. e o grande desenvolvimento da história. Mas a história depois começa-se a desenvolver propriamente de uma forma propriamente dita, com os capítulos 4 e 5, e nomeadamente o capítulo 4, que é a Operation Kino, onde temos Tem a então a cena mais apresentação. icónica. Sim, temos tal como eu tinha dito, uma cena de. Para mim, as duas melhores cenas que o Tarantino alguma vez escreveu, não é? Yeah. Agora uma cena de 25 minutos, que é aquela cena na taberna, mas primeiro nós somos apresentados ao personagem do Michael Fassbender, que ele é um espião britânico, não é? Claro. Aliás, ele até está a falar lá com Eu o tenho superior. um facto curioso, por acaso, dessa cena, que eu nunca tinha me apercebido, mas eu tenho quase a certeza, tem que ser este juízo de pensamento que tu também partilhaste, que é, o que está sentado é o Churchill. Ou Yeah, o Churchill. é que eu nunca o pronunciei Churchill. o nome dele. Foi uma grande Pois não, atenção ele ao está detalhe. lá, tipo. Só por estar, ele nem fala. Carinha de burro, não sim, é? Sim. Esquece, muita piada, mas continua. Outra curiosidade em relação a isso é o gajo que interpreta o Churchill é Sim. o Rod Taylor, Yeah. que o gajo é a estrela do filme The Birds, ou Os Pássaros, do Hitchcock, que eu particularmente não achei assim nada de especial, apesar de toda a gente, grande filme do Hitchcock, mas é uma coisa muito engraçada. Um grande Aliás, pormenor. até nos extras tem lá uma pequena entrevista dele a falar, e ele dá de certa maneira um depoimento sobre a experiência de trabalhar com o Tarantino, e que gostou muito, não é? E depois até tem uma parte em que o Tarantino está lá, vamos fazer mais um take porque este ficou bom. E eles, mais um take, se já ficou bom. E eles todos, because we love making movies. E toda a gente a dizer, e tipo, eu gosto muito dos extras, e tipo, acho que isto é uma das razões de comprar Blu-rays, né? Porque um gajo tipo, entra mais tipo, na cena de como é que o filme foi feito, não é? Ficas completamente envolvido porreiro em todo aquele set e na forma como eles trabalharam, dá uma outra profundidade à experiência de ver um filme. É muito fixe. Mas então, nós somos então apresentados a esse personagem, do Michael Fassbender, que ele infiltra-se como um crítico de cinema, não é? Exato. Também, olha a nível de referências do Tarantas, como é que se chama o último filme que ele quer fazer agora? The Movie Critic. Que é precisamente a profissão que o Michael Fassbender... esquece. Tudo tem um detalhe naquele filme. Yeah. E no que o Tarantas quer fazer nos seus projetos futuros. Yeah. E depois basicamente os gajos dos serviços secretos dizem que ele vai se encontrar lá com os Bastards, não é? Exato. E que se vão encontrar com a personagem interpretada pela Diane Kruger, que ela é Brigitte von Hammersmark. Que é tipo uma gaja que está infiltrada lá uma atriz muito nos conhecida. nazis. Sim, e que está infiltrada lá nos nazis, não é? E o objetivo é que ela infiltre os Bastards digamos lá, na estreia do filme do outro mês. O Nation's Pride. Mas, o que é que tu achas deste capítulo 4? Para mim eu gosto de todos os capítulos, mas este aqui acaba por ser a cena mais icónica. Eu acho que a nível da introdução de mais um capítulo acaba por ser interessante, como o filme vai passando e tu continuas com essa sensação, e eu vou sublinhar aquilo que tu disseste, que é o Tarantino estabelece o tabuleiro de xadrez e ainda vai nos introduzindo certas peças e jogar com elas de modo a que nós consigamos entender a trama, não é? Neste momento estamos agora a ser apresentados, portanto, ao espião que se vai infiltrar e temos toda aquela situação na taberna, que não deixa de ser caricato por dois motivos, que é, primeiro, quando eles estão juntos já parece que é um presságio, para dar para o torto, não é? Quando ele começa logo a falar com o Aldo, aí ainda assim é uma taberna, não é subterrânea, mas... Sim, é tipo, fica debaixo ou seja, em caso de haver problemas, acaba por ser difícil de socorrer os companheiros, o que não deixa de ser já um prelúdio para aquilo que se ia passar. E depois, no momento em que ele chega à taberna, não é? Eles, salvo erros, eles não têm ideia de quem é aquela atriz, não é? E ficam um pouco confusos, não é? Até que se apercebem que eles então ela está ali rodeada de soldados alemãos. Ela disse que não estar aqui ninguém, não é? Exato, isto ia ser um meeting só para trocar ideias e para delinear o plano, e acabamos por chegar ali e deparar-nos com uma situação, não é? De um soldado que vai ter um filho e que se encontra, pronto, normalmente a festejar. Que teve, aliás. Que teve, sim. O puto já nasceu e ele estava a festejar, não é? Exato. À bela maneira alemã a beber litros e litros de cerveja. In Paris!
Paris. Mas Muito bom. o que eu acho super curioso da cena é, e acho que mais uma vez acaba por elevar o filme e acaba por ser a marca do Tarantino, é o diálogo usado de forma minuciosa aqui é a mesma masterclass de Tarantino, é o diálogo com as cenas de violência desproporcionada e aqueles símbolos que tu não estás à espera e que ele te deixa marinar salvo erro, não é? Porque nós já vimos o filme, mas tu só te apercebes daquela situação do 3 cenas depois, quando Sim. ela explica ao próprio Aldo, porque ele também não entende porque é que ele se também denunciou. eu não sabia. Pois, Yeah. um gajo que, pronto, depois de ver o filme, já está completamente brifado acerca da informação e das cenas que se sucedem. Mas ali tu só sabes, passado algum tempo, olha, depois da tragédia, o porquê daquela cena ter toda a dar para o torto. Yeah, isso é muito bom. Quer dizer, pá, nós estamos a falar a maioria das pessoas não sabem, mas certamente os alemães sabem, não é? Exato, olha. E é isso, é uma coisa que eu gosto muito deste Era filme, uma não é? boa Nós pergunta, falamos por que acaso. é um filme que nós já dissemos que não é um filme convencional de Segunda Guerra Mundial, não é? Uhum. Mas acima de tudo, aquilo que eu gosto muito é a forma como ele goza com o nazismo, não é? E nós temos de perceber que na maior parte dos filmes que falam sobre nazismo, não é? Há um bocado esse Matemática lado séria, não é? sim, e esse lado da culpa dos alemães, não é? Uhum. Mas a questão é, eu se fosse alemão ia-me sentir bué fodido, não é? Por carregar a culpa de uma coisa que já leva Alguns 2 ou 3 gerações atrás, não Uhum. é? E eu acho que essa abordagem descontraída e até ridícula do filme, Sim, acaba de certa forma aliviar principalmente, o peso. principalmente para os alemães, deve ser tipo o filme de nazi mais tipo que eles mais curtem de ver, não é? Pois. Porque É assim, é daqueles. goza com aquilo, não é? Exato. É que a cena é super caricata, é muito engraçada e depois todo aquele momento dramático do Michael Fassbender quando se apercebe que foi completamente desmascarado também é chef's kiss, esquece. E quando eles sacam das pistolas, é que eu tenho uma pistola apontada aos teus tomates. Ele, é que eu também. Não, E ele depois assim, o outro burrião também saca da pistola. Oh, já somos o 3. Stiglitz. Exato, é que gera-se ali toda uma situação em que eles se percebem, não, isto já não há aqui volta a dar. E depois o Michael Fassbender ainda tem a brilhante tirada de fumar aquele cigarrinho da morte, ainda bebe o seu scotch, faz umas últimas palavras e depois pronto, Tarantino ao seu mais alto nível. E depois também, eu já não me lembrava há o gajo, o nazi, não é? Uhum. Aquele general, eu já nem me lembrava como é que ele aparecia lá. Pois que ele estava ali. Ele estava lá no background, ele aparece, é que esse sotaque eu não Exato. conheço. E depois é isso que é. Eu sinto que acaba por ser um filme minucioso, porque todas as personagens que são apresentadas acabam por ter ações que têm consequências. É, 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 é expectável que um inglês como o Michael Fassbender, ao falar em alemão, acaba por não ter uma pronúncia tão comum ou uma pronúncia, se calhar, diferente daquela de um alemão tradicional ou de um alemão nativo. Yeah. Ou seja, é completamente plausível que esteja lá um coronel, ainda por cima, eles afiados para, para caçar todo o tipo de ameaças e Traidores, de não é? traidores, portanto, afiados para, para este tipo de trabalhos. Ouvir alguém a falar assim alemão com a pronúncia um bocado mais para o bizarra gera ali um clima de tensão que nós próprios até nos sentimos desconfortáveis, que acabou por se entregar ali o disfarce perfeito, não é? Porque eles eram depois os únicos que falavam alemão. E Sim. o que ia acabar por comprometer todo o plano, a Operation Kino. Depois é o curto que ele diz assim: é que eu tenho esse destaque porque eu sou lá de uma zona assim mais distante, mas eu apareci naquele filme e naquele filme ele usa aquele conhecimento do cinema, não é? Exato, faz Alemão, tudo faz isso é muito sentido, bom. tudo faz sentido. Yeah. O facto de É ele um ter argumento que é muito redondinho, Exato. tipo, todas as peças elas servem para alguma coisa. Exato. Tem uma sequência de causa e efeito brilhante e a nível narrativo não há nada que se lhe aponte. É fantástico. E depois, principalmente aquilo que eu gosto, tipo, tanto nesta cena e na cena do primeiro capítulo, Uhum. é que eu acho que é
cenas que a geração TikToker, não é? A geração que está à espera da dopamina e que quer tudo logo, pá, ao ver esta cena acho que poderia perceber melhor o facto de às vezes, tipo, para criarmos para entregarmos um final bombástico é preciso fazer um build-up, não é? Claro, E claro. depois nós aqui temos aquela cena de ultra-violência com o tiroteio, não é? Que demora 25 minutos a chegar lá, mas vale a pena, não é? E a questão é, a própria jornada até chegarmos lá é muito boa, não é? Com aqueles diálogos e com estas situações que são Eu só achei extremamente curiosa uma cena caricatas. que eu gostava de sublinhar, que é, eu já também não me recordava, pronto, porque nessa cena nós recordamos sempre do tiroteio, não é? Porque aquilo é, toda a gente tem uma arma de fogo ali apontada, mas o soldado alemão dos Bastards, o Stiglitz, ele saca da naifa e dá-lhe ali uma naifada na nuca. Ah pá, fogo. Aquela cena é horrenda, pá. Imagina morrer daquela maneira. E quando, tipo, ele começa a pensar e quando está a ser chicoteado, porque tem aquela música tchau. E depois tu aí exato, ou seja, mais um background para o personagem, porque eu também no início, salvo erro, nunca nos é exposto porque é que ele tem aquele rancor para com os nazis, não é? Sendo que ele era um soldado eles alemão. falam, sim, eles falam um bocado que ele era um soldado alemão, Mas que teve preso, que até temos aquele flashback no capítulo inicial 2, mas nunca é explicado assim muito bem, né? E depois afinal, olha, houve ali muita chicoteada no lombo. Pá, mas é muito bom. Só que depois, fruto desse tiroteio, não é? A atriz, ela leva com uma bala, não é? No fogo cruzado, é a única que sobrevive. Exato. E isso cria certamente um problema, porque eles, digamos, fica complicado eles entrarem no... Claro, acaba por comprometer, não é? Porque eles vão para uma estreia de cinema alemão e a única pessoa que fala alemão é ela e a operação de infiltração acaba a ir por água abaixo porque mais nenhum dos personagens pronto, acaba por ter talento naquilo que é a linguagem alemã. Sim, porque supostamente, inicialmente a ideia era os dois gajos dos Bastards que falam alemão mais o britânico. Sim, entrarem lá, não é? Certo. O problema é que esses gajos morreram e só sobraram o Aldo, o Urso e o outro gajo. O mais novinho, não é? Que é muito bom essa cena. Mas depois também há outra coisa interessante, só para acabar, que é nessa cena da taberna, o gajo que teve o filho, não é? Ele pede um autógrafo à atriz, não é? Ela assina aquilo e depois no tiroteio aquilo acaba por ficar, digamos, perdida, na cena do crime, e quando o Hans Landa entra lá e ele descobre que a atriz esteve lá, e depois isso faz com que o encontro dele com ela e os Bastards no capítulo 5, que é a parte do cinema da Shoshana, seja extremamente hilariante. Exato. Isso tem um nome que é... acho que é Dramatic Irony, que é nós, os telespectadores, sabemos mais do que as personagens do próprio filme, nomeadamente na cena onde os Bastards se encontram com o Hans, nós já temos conhecimento que ele sabe quem eles são, não é? Ou seja, aquela cena ainda é mais engraçada dentro daquilo que é a sua demonstração de italiano pelos personagens, por saber que o Hans já sabe perfeitamente que aquele disfarce, não é? Que não colam em lado nenhum, não é? É absolutamente excepcional. E depois nós passamos para o quinto e último capítulo, não é? Sim. Onde todas as narrativas se cruzam. E depois começa com aquela cena icónica onde temos a atriz com o gesso. Exato. E depois os Bastards, os três Bastards, que a fazerem-se passar por italianos, não é? e o Hans Landa já sabendo que ela provavelmente está a ajudar os Bastards a infiltrar-se, não é? Ele confronta-os, não é? Mais um jogo cínico para adicional. Sim, e depois o facto dele surpreender que, para além de falar alemão, inglês e francês, de forma fluente, ainda fala italiano, e os Bastards ficam entaladinhos. É que eles nem têm oportunidade de piar em italiano, não é? Eles só dizem os nomes e só nisso já os enterra. É espetacular. Arrivederci.
É de cagar a rir. Mesmo, como é que o série. Aldo Rain, um gajo do Tennessee, mesmo o puro americano que nunca procurou desenvolver outro tipo de conhecimento acerca de outras línguas, a não ser o inglês, quer dar ali uns toques de italiano. Oh pá, Yeah. esquece. Eu acho que fica implícito que ele esteve em Itália, não é? Sim, E, eu acho que ele fez umas missões. sim, não é? E então Então, ele diz assim: eu vou ser o melhor, como eu sou o que sabe falar melhor, vou falar eu, depois vai ser o sou o urso companheiro, não é? Exato, e depois é o outro. E ele diz assim: mas o Dominic de Coco, não é? O que se exato, faz sim, sim. passar por ele. Mas eu nem sei falar inglês, italiano, e ele, por isso mesmo é que vai ser o pior. E depois é engraçado que o Arnes Landa pergunta a todos, não é? Sim, sim. E no último, que não É o sabia que passa. dizer nada, é o que passa. Ele, E bravo! ora... É espetacular. E outra cena que eu também adoro, porque lá está, o diálogo trabalhado é tão bom que, oh vá, podíamos passar horas a falar sobre cada cena e cada frase que é pronunciada. Porque o Hans, quando confronta a atriz alemã, ele pergunta-lhe como é que ela fez aquela contusão, não é? Porque vem com uma Sim, pois tala é. até ao joelho. E ela, quando lhe responde que foi a fazer Fazer montanhismo, montanhismo, né? e ela assim, fogo, não sabia que havia montanhas aqui em Paris. É pá, esquece. Ah, mas ele caga-se a rir, mano, Exato. a gozar com eles. E eles tipo, oi, o que é que se está a passar com este gajo, né? Porque ele já sabe, não é? E ele caga-se a rir, tem uma reação mesmo E fixe. genuína, Só que, completamente genuína. sim. Depois, uma coisa que me faltou referenciar é Uhum, que no início do capítulo nós temos a Shoshana a uhum. preparar-se, não é? Para a grande noite. Ah, sim. E até com aquela música do David Bowie. Sim, sim. Nós ainda não falamos aqui da trilha sonora e eu estive a pesquisar. A maior parte da trilha sonora ela resgata Música, músicas de sim. outros filmes, Uhum, a maior parte compostas pelo Ennio Morricone, não é? uhum. O gajo que esteve na trilogia dos Dólares, no Once Upon a Time in America, Sim. que depois até trabalha com o Tarantino no Eightful Eight e até acho que ganha o Oscar de melhor trilha sonora. Uhum. Mas também gosto desse tom, digamos, meio spaghetti western, que Sim, depois sim. e ele aplica ainda mais no Django, não é? Porque o Uhum, Django tem aí ainda mais influências do spaghetti western. claro. E a trilha sonora, mais uma vez, é uma coisa que é muito marcante nos filmes do Tarantino, não é? Principalmente em filmes como o Kill Bill, Uhum, Jackie Brown e Pulp Fiction, que ele utiliza músicas populares, não é? De exato. artistas conhecidos. Aqui não temos tanto isso, até porque estamos mais num filme de época, mas Uhum. mesmo assim ele consegue meter um David Bowie, não é? E ser impactante. Sim, sim, concordo. Acho que nos outros acaba por haver músicas que ficam intrinsecamente ligadas a certas cenas, mas aqui não há propriamente. É uma trilha sonora muito boa e super enquadrada com o que está a acontecer em cena, mas exato, não há assim nada, pronto, narrativamente que seja mais saliente, não é? Digamos assim. Sim. Depois, o que é que acontece com os personagens? A Shoshana e o marido dela basicamente estão a fazer a projeção do filme. Uhum. O, o Urso Branco e o Dominic de Coco, eles Conseguem entram filtrar-se? lá dentro, não é? E o Hans Landa, ele pede para falar em privado com a atriz, não é? Uhum. E temos uma cena de interrogatório em que ele acaba por matá-la, não é? Por estrangulá-la, mas depois temos mais uma vez os fetiches do Tarantino por pés, né? Temos uma Certo. cena a envolver pés, Mas mas toda, pronto, mas mas ele aí toda, fica maluco, não é? O Hans Landa sim, sim, mata a gaja de uma forma mesmo violenta. brutal, não é? E violenta. Mas Eu até toda, fiquei bastante surpreendido. mas toda aquela linguagem corporal dele, quando ele lhe diz para pousar o pé e faz aquela sinalética do dedo, tipo Yeah. aqui na perna, e depois ainda vem com aquela expressão, não é em inglês, ele assim, aham, if it fits, you must wear it. É. É espetacular. Uma coisa em relação a esse gajo é que ele, Christopher Waltz. tipo, ele é um vilão, não é? E nós não gostamos dele, mas o gajo é tão carismático que Aqui há ali não. qualquer coisa que, tipo, E tu percebes, puxa-nos sim, em sim, relação à personagem, e não tu é? percebes que eu penso que toda a narrativa é muito boa, todos os personagens acabam de certa forma por ter o seu momento para brilhar e para contribuírem de forma ativa para o que se está a passar, mas nenhum deles
tem a presença do Coronel Hans Landa, não é? Quando ele entra em cena, tu sabes que ali vai-se passar ali qualquer coisa que vai ser marcante. Ou seja, tudo que nós falamos até agora, 90% das cenas acabam por terem recaído sobre o Hans Landa, o que diz muito sobre o personagem, a forma como influencia a nossa opinião, não é? E do público. Sim, E da própria academia, não é? Porque ganhou o Oscar. Sim, já podemos falar na parte final sobre isso. Depois, eles prendem o Aldo, não é? Que foi o único que ficou, digamos, na entrada do cinema, e eles levam-no para o interrogar, ele e outro gajo, não é? Sim. O mais novito. Sim, e depois ele basicamente tenta fazer um negócio, não é? Com eles, porque ele diz assim: eu sei que vocês querem matar digamos, as grandes figuras do Terceiro Reich, não é? Incluindo o Hitler, que está lá na exibição do filme, que nós ainda não tínhamos referenciado, não é? E aí vemos também esse lado manhoso do Hans Landa, não é? Que ele quer-se... E ele vê que em qualquer uma das situações ele vai ficar beneficiado, não é? Mas ele sabe que pode acabar com a guerra e que pode se livrar, digamos, do nazismo. Daquele faro. E tenta fazer digamos, um contrato com eles e acaba por fazer, não é? Essa cena é muito engraçada porque ele diz assim: that's a bingo! e o Aldo, não é assim que nós dizemos, é just bingo! É muita piada. Mas, exato, eu acho que essa cena até é interessante porque, lá está, houve ações que ele foi tomando durante o filme que tu não percebes muito bem, nomeadamente aquilo que tínhamos falado atrás, dele reconhecer a Emmanuel, ou seja, todo aquele ressentimento, não é? Fica um bocado também esta dúvida, esta nuance acerca das reais intenções dele, não é? Tendo em conta que ele só revela isto no fim, porque nós até então achamos que ele, como representante máximo das SS, não é? Ele está ali para servir o Terceiro Reich, quando na verdade, não é? Pronto, há outros interesses que falam mais alto. E eu acho que isso é uma cena muito, muito interessante e que eu nunca tinha reparado que é. Se tu fores analisar todos os personagens, não é? Eles estão todos a tentar passar-se por outras pessoas, não é? Os Bastards, eles a tentar passar pelos italianos, claramente não conseguem, principalmente o Aldo, não é? O Aldo é aquele que tem mais dificuldade. A Shoshana está-se a passar por outra pessoa. Exato. Aqui o próprio... Coronel. O próprio Hans Landa, não é? E ele, de certa maneira, cai-lhe a máscara, não é? Exato. E o Aldo, que é o único que não consegue ser outra pessoa senão o Aldo, é o único que sobrevive, não é? Que acaba por ter um melhor desfecho, sim, que acaba por ter um melhor desfecho. Os outros morrem todos, não é? Com exceção do Hans Landa, mas ele acaba derrotado do filme, não é? Exato. Isso moralmente derrotado. Sim, que eu nunca tinha reparado, não é? Mas depois temos o grande clímax do filme, em que a Shoshana aplica o seu golpe, não é? Eles estão a passar o filme que tu disseste, que o Orgulho da Nação. O Orgulho da Nação, lá com a Melga. O herói de guerra. Com o herói de guerra, a Melga. Só que ela tinha a ideia de gravar um vídeo, não é? Que iria passar, onde iria dizer eu sou a cara que vai derrotar o Terceiro Reich, assim uma coisa de género, não é? E depois os Bastards, os dois que ficam lá, eles matam toda a gente, incluindo o Hitler, não é? Com aquelas mini machine guns nas loubas. Opa, tem tanta piada. Ei, essa cena parece tipo 007, não é? Sim, do nada, não é? Tipo, começam ali com dispositivos que, pronto, um bocado assim suspeitos, tem muita piada. Tem. Depois, no background temos o marido dela que acende as películas, não é? E põe aquilo todo a arder. E a própria Shoshana acaba por ter um desfecho trágico, não é? Porque o gajo, a Melga, vai ter com ela a sala de projeção e ela, mais uma vez, está irritada porque, principalmente agora, não é? Na altura em que está a aplicar o seu grande golpe, não é? A sua grande vingança contra o regime e a malta que matou a família dela, não é? Bem este gajo e depois ela acaba por lhe dar 2 tiros, mas ele ainda tem força para lhe dar um tiro e ela morre, não é? Numa cena trágica. Pois, para o personagem. Por isso é que eu fiquei na altura com essa sensação de, não sei, possivelmente estaria-se a trabalhar numa possível relação, apesar de toda aquela melice, mas na verdade o que é certo é que, pronto, acabaram por ter os dois o mesmo desfecho. Sim. Que... Continua, desculpa.
Não, diz. Sendo que, pronto, para a personagem principal, não principal, mas a Shoshana, que foi uma das que acabamos por acompanhar grande parte do tempo, mesmo assim acabou por ter a sua vingança, ou seja, acabou por ter uma partida de certa forma mais, com mais sucesso. Sim, é de certa maneira um mártir para acabar com o Exato. nazismo, não é? Mas é isso que eu gosto neste filme, e é uma coisa que o Tarantino começa a fazer nos filmes dele a partir do Inglourious Basterds. Seja Glorious Bastards, seja o Django Unchained e até o próprio Once Upon a Time in Sim, Hollywood, o Tarantino ele começa a reescrever a história. É Neste isso. caso mata o Hitler e acaba com o nazismo, não é? Exato. Não deixa de ser de justiça poética ser uma mulher judaica e um homem negro, não é? Que sofreram muito com Opressão. a opressão do nazismo, não é? E eu acho que obviamente, todas as questões de diálogo, não é? Que nós já aqui falámos, que não vamos estar a repetir, mas depois é esse lado de uma certa justiça poética que ele apresenta nestes filmes, no final, que eu acho que faz com que a malta vibre mesmo com os filmes e acha os filmes espetaculares, não é? E é uma coisa, nós saímos destes filmes contentes, não é? Porque nós sabemos dos horrores que aconteceu na história da humanidade, mas aqui ele bem nos dá de certa maneira uma leveza, não é? A mostrar que, olha, devia ter sido assim, não é? Não devia ter sido como ocorreu, infelizmente, e vem trazer essa justiça poética que eu referenciei. Claro. Agora depois temos a cena final, quando o coronel, portanto, e o Aldo dirigem-se na viatura, não é? Já com o acordo feito? Já com o acordo feito, e aí é que começa o meu único problema com o filme, que eu também já não me recordava, que é, eu acho toda essa simulação do que sucede, não é? Dele ter transpassado uma parte do território e, portanto, a partir daí acaba por tirar as algemas e dar as armas todas é? ao Aldo, assim um bocado fora de personagem, não é? Exato, achei essa cena muito esquisita. Acho que o que temos a seguir é brilhante e é a melhor forma de fechar o filme, sem dúvida, mas a forma como ela se enrola achei um bocadinho, pronto, duvidosa. Sim, principalmente para um gajo que é tão metódico ao longo de todo o filme e entregar-se assim de uma forma um bocado sem glória, não é? Também é o único reparo que eu tenho a fazer relativamente eu a essa acho cena. que ele estava à espera de que ele sabia que ele não os ia matar, não é? E ele de certa maneira acaba por não os matar, não é? Que era a única segurança que ele tem, não é? Mas isso não o impede de fazer outras coisas, não é? E depois eu acho piada porque ele depois vem outra vez com o mesmo discurso, ele assim, olha, por acaso consegues me elucidar acerca do que vais fazer com esse uniforme? É muito bom, é qualquer coisa de incrível. E depois fecha da melhor maneira, que é, fogo, esta foi mesmo a minha masterpiece, não é? E muitos, pronto, acabam por achar que realmente foi a grande masterpiece do Tarantino, o Inglourious Basterds. É muito bom. E acho que fechamos bem aqui com este filme. Podemos falar só da questão dos Oscars. Eu fiz assim, uma pesquisa muito rápida, 8 indicações a Oscar. Sim, o segundo filme com mais indicações. Deste ano. Sim. Oscars de 2010, o Avatar. E o The Hurt Locker, que é o grande vencedor da noite, com 6 Oscars. O Inglourious Basterds ele está indicado para melhor filme, perde para o Hurt Locker, da Catherine Bigelow. Perde também melhor realização, também The Hurt Locker. Sinceramente, eu já vi este filme, eu não acho nada de especial. Por acaso, vou ser sincero, não tenho experiência de causa relativamente a esse filme. Até tenho o filme na coleção, mas não acho assim nada de especial. O filme ganha melhor ator secundário, não é? De longe. Christoph Waltz. Não tem nenhuma indicação a melhor ator principal, mas eu acho que, de certa maneira, não há nenhum ator principal no filme. Não é? Pois, exato, e não há assim um protagonista pronto, bem vincado como ele tem em outros filmes como o Django, não é? Sim. Também tem indicação a melhor argumento, perde para o The Hurt Locker. Aqui acho que é difícil, porque efetivamente é o que faz sobressaltar, o que sobressalta no filme, não é? Sim, e o Tarantino ele já tinha ganho pelo Pulp Fiction e depois ganha pelo Django. E depois tem indicações para melhor edição de som, essas mais técnicas, mistura de som.
e fotografia e também montagem perto de todas, não é? Mas acho que ganha opa, O fora coração aquela, dos fãs. sim, que é o melhor ator secundário, que é extremamente merecido. Opa, e aquele sabor amargo por causa do melhor argumento original que perde, não é? Para quem já viu o Hurt Locker, acho que vai concordar comigo, não é? Mas sim, olha, acho que podemos fechar com isto. Não sei se tens mais alguma coisa a falar sobre o filme. É assim, tirando a parte de tudo aquilo que nós já dissemos, acho só que o Inglourious Basterds acaba por ter sempre aquele lugar especial, pelo menos para mim, porque sinto que, como tinha dito inicialmente, acabou por ser uma boa introdução àquilo que é o gosto pelos filmes, e sinto que sempre que nos sentimos, quando me sinto menos à vontade para ver um filme mais sério ou assim com menos disposição, sinto um prazer tão grande, ou se calhar às vezes maior, ao ver este tipo de filmes mais descontraídos, e ao perceber que a própria Academia reconhece este tipo de filmes, pronto, só queria deixar esta conclusão de que, pronto, espero que inspire novas gerações a termos filmes mais deste gabarito, não é? Sim. Olha, para fechar, não se esqueçam de avaliar o nosso podcast nas plataformas, estão a ver, ativar as notificações e seguir o podcast, que isso ajuda para sempre que sair um novo episódio a receberem uma notificação. E podemos já avançar, que é uma coisa que nunca fizemos, Exato. Inédita. inédito. Próximos filmes do próximo podcast, vamos fazer um double feature com os filmes Past Lives, da Celine Song, estreia da realizadora, e um dos filmes do momento, que é o segundo filme mais indicado, se não estou em erro, para os Oscars, que é o Poor Things, do iogurte líquido grego Logaritmos, ou Yorgos Lanthimos, mais conhecido para os amigos. E pronto, para a semana cá estamos, e resta-me dizer apenas uma coisa: Arrivederci. Portanto, damos por terminado mais um episódio do Plano de Sequência, com um corte de um plano longo de discussão, a que daremos sequência na próxima semana.